Olá, família! É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez para compartilhar uma nova história que vai tocar profundamente seus corações. Hoje vamos conhecer Fernanda, uma jovem mãe que trabalha incansavelmente para sustentar sua filhinha de apenas 3 anos. Uma noite de exaustão total vai mudar completamente o destino dela quando, por um engano inesperado, ela acorda no lugar mais improvável que poderiam imaginar. A reação do que ela vai encontrar nesse momento vai surpreender a todos nós. Durante nossa jornada, vamos testemunhar como pequenos gestos de cuidado podem despertar sentimentos que ninguém esperava, como uma criança inocente pode unir corações que pareciam distantes, e como o amor verdadeiro tem o poder de superar as barreiras mais difíceis. Mas será que esse amor conseguirá resistir quando os segredos do passado e a pressão familiar tentarem destruir essa conexão especial que está nascendo? Quero agradecer de coração a cada um de vocês que acompanham o nosso canal, que deixam seus comentários carinhosos compartilhando suas próprias experiências e que espalham essas histórias para outras pessoas. Se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se agora mesmo para não perder nenhuma das próximas histórias que vamos compartilhar juntos. Enquanto eu conto essa história para vocês, me digam nos comentários: estão aproveitando para relaxar depois de um longo dia? Preparando algo gostoso para comer? Ou talvez organizando a casa? Adoro saber como vocês aproveitam esses momentos conosco. Agora respirem fundo, se acomodem bem, porque nossa história está começando. O sol já estava se pondo quando Fernanda desceu do ônibus na parada mais próxima da mansão dos Carvalho. Com Manuela dormindo em seus braços e uma sacola pesada pendurada no ombro, ela caminhou pelas ruas arborizadas do bairro mais nobre da cidade, observando as casas enormes escondidas atrás de portões imponentes. Aos 24 anos, ela nunca imaginou que um dia trabalharia em um lugar como aquele. A necessidade tinha sido mais forte que qualquer sonho ou expectativa que pudesse ter tido sobre sua vida. Ser mãe solteira não era fácil, e cada oportunidade de trabalho era uma bênção que ela recebia com gratidão, mesmo quando isso significava levar sua filhinha junto. Quando finalmente chegou ao portão da mansão Carvalho, Fernanda não conseguiu esconder sua surpresa. A propriedade era ainda maior do que ela tinha imaginado durante a entrevista por telefone. O portão eletrônico se abriu automaticamente depois que ela apertou a campainha, e ela seguiu pela entrada de carros até a porta principal da casa. A construção era moderna, com grandes janelas de vidro e jardins perfeitamente cuidados dos 2 lados da entrada. Manuela acordou nos braços da mãe e começou a olhar tudo ao redor com os olhos arregalados, como se estivesse entrando em um castelo de contos de fadas. A porta da frente se abriu antes mesmo que Fernanda pudesse bater, e uma senhora elegante apareceu na entrada. Era Dona Eleonora, a mãe de Diego, vestida com roupas caras e um sorriso que não chegava completamente aos olhos. "Você deve ser a nova empregada", disse ela, olhando rapidamente para Manuela nos braços de Fernanda. "Espero que entenda que esta é uma casa que exige padrões muito altos de trabalho e comportamento. Meu filho Diego não tolera descuidos ou interrupções em sua rotina." Fernanda assentiu respeitosamente, segurando Manuela um pouco mais próxima de si. A menina estava quieta, mas seus olhinhos curiosos observavam tudo ao redor com fascínio. Dona Eleonora conduziu Fernanda através da casa, explicando as regras e responsabilidades do trabalho. A mansão era realmente impressionante, com corredores largos, pé direito alto, escadarias de mármore e móveis que pareciam ter custado mais do que Fernanda ganhava em um ano inteiro. "Você vai ser responsável pela limpeza geral da casa, organização dos cômodos principais e cuidados com a cozinha e lavanderia", explicou a senhora, caminhando rapidamente pelos corredores enquanto falava. "Meu filho trabalha muito e precisa encontrar tudo perfeitamente em ordem quando chega em casa. Não toleramos barulho excessivo ou qualquer tipo de perturbação." Os olhos dela se dirigiram novamente para Manuela, que estava brincando silenciosamente com um pequeno ursinho de pelúcia. A casa tinha tantos cômodos que Fernanda começou a ficar preocupada sobre como ia conseguir memorizar onde ficava cada coisa.
Havia uma sala de estar formal, uma sala de jantar enorme, uma cozinha moderna que parecia saída de uma revista, 3 salas de televisão diferentes, um escritório, uma biblioteca, e isso só no andar de baixo. No andar de cima ficam os quartos, continuou Dona Eleonora subindo a escadaria principal. O quarto do Diego fica na ala leste, é o maior e tem vista para o Jardim dos Fundos. Os quartos de hóspedes ficam na ala oeste. E há também um quarto menor nos fundos, que você pode usar como depósito para seus materiais de limpeza. Fernanda tentava prestar atenção em todas as informações, mas a grandiosidade da casa era quase impressionante demais para processar tudo de uma vez. Quando chegaram de volta ao andar de baixo, Dona Eleonora mostrou a Fernanda um pequeno cômodo nos fundos da casa, próximo à cozinha. Este será seu espaço quando precisar descansar ou cuidar da criança, disse ela, abrindo a porta de um quartinho simples, mas limpo, com uma mesa pequena, 2 cadeiras e um sofá que poderia servir como cama improvisada. Espero que sua filha não cause transtornos. Diego valoriza muito a tranquilidade de sua casa. Fernanda colocou Manuela no chão pela primeira vez desde que chegaram, e a menina começou a explorar o pequeno espaço com curiosidade, tocando suavemente nos móveis como se soubesse instintivamente que deveria ser cuidadosa. Foi nesse momento que ouviram o som de um carro chegando na garagem. Dona Eleonora imediatamente endireitou os ombros e verificou sua aparência no reflexo da janela. Diego chegou do trabalho, disse ela, e havia algo em sua voz que deixava claro que a chegada do filho era um evento importante na casa. Venha, você precisa se apresentar a ele adequadamente. Fernanda pegou Manuela no colo novamente e seguiu Dona Eleonora até a entrada principal da casa, sentindo seu coração bater um pouco mais rápido. Ela sabia que a primeira impressão seria fundamental para manter o emprego que tanto precisava. A porta se abriu e Diego Carvalho entrou na casa, tirando o paletó do terno enquanto caminhava. Aos 32 anos ele era um homem alto e elegante, com cabelos escuros bem cortados e olhos que pareciam estar sempre analisando tudo ao redor. Quando viu Fernanda e Manuela paradas na entrada, ele parou por um momento e as observou com uma expressão neutra, quase fria. Mãe, esta é a nova empregada que você contratou? Perguntou Diego, dirigindo-se a Dona Eleonora, mas sem tirar os olhos de Fernanda. Sua voz era profunda e controlada, como a de alguém acostumado a dar ordens e ser obedecido imediatamente. Sim, filho. Esta é Fernanda e esta é sua filha, respondeu Dona Eleonora, apresentando-as formalmente. Fernanda fez uma pequena reverência respeitosa e disse: Boa tarde, Sr. Diego. Muito prazer em conhecê-lo. Prometo que farei o melhor trabalho possível e que minha filha não vai atrapalhar em nada. Manuela, curiosa com o homem alto na sua frente, acenou timidamente com a mãozinha e disse: Oi, com sua voz doce de criança. Por um segundo muito breve, algo parecido com um sorriso passou pelo rosto de Diego, mas ele rapidamente retomou sua expressão séria e profissional. Durante a primeira semana de trabalho, Fernanda se dedicou completamente para aprender todos os detalhes da rotina da mansão. Acordava às 5 da manhã para preparar Manuela, dava café da manhã para a filha no pequeno cômodo que Dona Eleonora havia designado para elas, e então começava suas tarefas pela casa. A limpeza era muito mais trabalhosa do que ela tinha imaginado. Cada cômodo tinha objetos caros e delicados que precisavam ser limpos com cuidado especial, e a casa era tão grande que quando ela terminava de limpar um andar, já era hora de começar a organizar o outro. Manuela ficava a maior parte do tempo brincando quietinha no quartinho dos fundos, mas às vezes Fernanda a levava consigo pelos corredores, sempre tomando cuidado para que a menina não tocasse em nada importante. Diego mantinha uma rotina muito rígida e previsível. Saía para o trabalho exatamente às 7h30 da manhã, sempre impecavelmente vestido, com ternos escuros e gravatas elegantes, e voltava entre 6 e 8 da noite, dependendo dos compromissos do dia. Ele praticamente não interagia com Fernanda durante esses primeiros dias, apenas cumprimentava com um aceno de cabeça quando a encontrava pelos corredores e seguia direto para seu escritório ou para o quarto. Fernanda percebeu
que ele gostava que sua janta estivesse pronta exatamente às 8 da noite, que seus jornais ficassem organizados na mesa do escritório toda manhã e que suas roupas sempre estivessem passadas e organizadas no closet do quarto. Ela se esforçava para antecipar todas as necessidades dele, mesmo sem que ele pedisse diretamente. Na sexta-feira da primeira semana, Fernanda estava particularmente cansada. Além das tarefas normais da casa, Dona Eleonora havia pedido para ela fazer uma limpeza geral em toda a biblioteca, organizando centenas de livros e limpando cada estante individualmente. Era um trabalho meticuloso que tomou quase o dia inteiro, e quando ela finalmente terminou, já eram quase 10 da noite. Manuela havia jantado e tomado banho, e estava dormindo profundamente no sofá do quartinho dos fundos, abraçada ao seu ursinho de pelúcia. Fernanda olhou para a filha dormindo e sentiu uma onda de cansaço que ia desde os pés até a cabeça. Seus olhos ardiam de sono, seus músculos doíam de tanto carregar peso, e ela sabia que no dia seguinte teria que acordar cedo novamente para começar tudo outra vez. Decidiu que precisava levar Manuela para um lugar mais confortável para dormir. O sofá do quartinho era pequeno demais para as duas, e ela não queria que a filha acordasse durante a noite desconfortável. Fernanda pegou Manuela cuidadosamente nos braços, tomando cuidado para não acordá-la, e saiu do quartinho em direção aos corredores da casa. Sua ideia inicial era levar a menina para um dos quartos de hóspedes no andar de cima, onde havia camas maiores e mais confortáveis. Mas quando chegou ao topo da escadaria, Fernanda percebeu que estava mais confusa do que havia imaginado. A casa tinha tantos corredores e portas que ela não tinha certeza de qual direção seguir. A exaustão estava afetando sua capacidade de se orientar na mansão gigantesca. Caminhando lentamente pelo corredor do andar de cima, tentando não fazer barulho para não acordar Manuela, Fernanda viu uma porta entreaberta ao final do corredor da direita. Ela assumiu que fosse um dos quartos de hóspedes que Dona Eleonora havia mencionado durante o primeiro dia. Empurrou a porta gentilmente e entrou no quarto, que estava escuro, mas claramente arrumado e confortável. Havia uma cama grande e macia que parecia perfeita para uma noite de descanso adequado. Fernanda colocou Manuela cuidadosamente sobre os lençóis macios, cobriu a menina com um edredom que encontrou aos pés da cama e então se deitou ao lado da filha. O colchão era incrivelmente confortável, muito mais do que qualquer cama em que ela havia dormido nos últimos anos. Em poucos minutos, completamente esgotada pela semana intensa de trabalho, Fernanda também caiu em um sono profundo. Diego chegou em casa mais tarde naquela noite, depois de uma reunião de negócios que se estendeu muito mais do que o planejado. Era quase meia-noite quando ele entrou na mansão, subiu as escadas e caminhou em direção ao seu quarto para finalmente descansar. Tinha sido uma semana particularmente estressante no escritório, com várias decisões importantes para tomar e contratos complexos para revisar. Tudo o que ele queria era tomar um banho quente e dormir por pelo menos 8 horas seguidas. Quando abriu a porta do seu quarto, no entanto, Diego parou completamente surpreso. Havia 2 figuras dormindo em sua cama, Fernanda e sua filhinha, ambas respirando suavemente em um sono tranquilo e profundo. Por um momento, Diego ficou simplesmente parado na porta, observando a cena na sua frente. Manuela estava deitada próxima ao centro da cama, com os cabelos escuros espalhados sobre o travesseiro branco, ainda abraçando seu pequeno ursinho de pelúcia. Fernanda estava ao lado da filha, com um braço protetor envolvendo a menina, mesmo dormindo. Havia algo profundamente tocante naquela imagem. A dedicação maternal que era evidente mesmo no sono, a confiança absoluta que a criança demonstrava ao dormir tão tranquilamente nos braços da mãe. Diego percebeu que estava observando um momento de intimidade familiar que raramente tinha oportunidade de testemunhar. Em sua vida de negócios e compromissos formais, ele estava acostumado com interações superficiais e relacionamentos baseados em interesses mútuos. Aquilo era completamente diferente. Era amor puro e incondicional em sua forma mais simples. Em vez de acordar as duas imediatamente, como seria a reação mais lógica, Diego se pegou hesitando.
Havia algo na expressão pacífica de Fernanda dormindo que o fez pensar sobre como ela devia estar cansada, depois de uma semana inteira cuidando de sua casa e de sua filha ao mesmo tempo. Ele tinha notado, mesmo sem comentar, como ela trabalhava silenciosamente e com dedicação, sempre garantindo que tudo estivesse perfeito antes que ele chegasse em casa. Diego também havia observado como Manuela era uma criança bem comportada e doce, nunca causando problemas ou fazendo barulho pelos corredores. Elas claramente haviam entrado em seu quarto por engano, provavelmente por causa da confusão dos muitos corredores da casa e não por qualquer intenção inadequada. Depois de alguns minutos observando mãe e filha dormindo pacificamente em sua cama, Diego tomou uma decisão que o surpreendeu. Em vez de acordá-las, ele simplesmente pegou um cobertor extra do armário, saiu silenciosamente do quarto e foi dormir em um dos quartos de hóspedes do corredor. Enquanto se acomodava na cama estranha, ele não conseguia parar de pensar na imagem que havia acabado de presenciar. Havia algo sobre aquela cena de carinho materno que tocou uma parte do seu coração que ele não sabia que ainda existia. Pela primeira vez em muitos anos, Diego Carvalho adormeceu pensando em algo além de trabalho e responsabilidades empresariais, pensando sobre o que significava ter uma família de verdade. Na manhã seguinte, Fernanda acordou com os primeiros raios de sol entrando pela janela e imediatamente percebeu que algo estava errado. O quarto ao seu redor era muito mais elegante e espaçoso do que qualquer quarto de hóspedes que ela havia visto durante o tour pela casa. As cortinas eram de tecido fino e caro, os móveis eram de madeira escura e polida, e havia uma estante cheia de livros de negócios e biografias. Quando seus olhos se focalizaram completamente e ela viu as roupas de Diego penduradas em uma cadeira próxima, Fernanda sentiu o coração disparar de pânico. Ela havia dormido no quarto do patrão a noite toda, com Manuela ao seu lado, sem nem perceber o erro que tinha cometido. Rapidamente, ela acordou Manuela com cuidado e sussurrou: "Amor, precisamos sair daqui agora. Mamãe se confundiu ontem à noite." A menina acordou devagar, esfregando os olhinhos e sorrindo para a mãe, como sempre fazia nas manhãs. Fernanda arrumou rapidamente a cama, verificou se não havia deixado nada fora do lugar e saiu do quarto com Manuela nos braços, esperando não encontrar ninguém pelos corredores. Ela estava mortificada com o que havia acontecido e não sabia como ia explicar a situação se alguém descobrisse. Quando chegaram ao quartinho dos fundos, ela preparou rapidamente o café da manhã para Manuela e tentou organizar os pensamentos sobre o que diria se alguém perguntasse alguma coisa. Talvez ninguém soubesse do que havia acontecido. Talvez ela conseguisse continuar trabalhando normalmente sem que o incidente fosse mencionado. Mas enquanto dava mingau para Manuela e escovava os cabelos da menina, Fernanda não conseguia parar de pensar em como Diego devia ter reagido quando chegou em casa e encontrou sua cama ocupada. Por volta das 8 da manhã, quando Fernanda estava começando suas tarefas de limpeza no andar de baixo, Diego desceu para tomar café da manhã. Ele estava vestido casualmente, com uma camisa polo azul marinho e calças escuras, muito diferente dos ternos formais que costumava usar durante a semana. Quando viu Fernanda organizando a sala de estar, ele parou por um momento e disse: "Bom dia, Fernanda. Espero que vocês tenham dormido bem ontem à noite." Sua voz não tinha nenhum tom de irritação ou censura, o que deixou Fernanda ainda mais confusa. Ela se virou rapidamente com o rosto vermelho de vergonha e começou a se desculpar. "Senhor Diego, eu peço 1000 perdões pelo que aconteceu ontem. Eu estava tão cansada que me perdi na casa e entrei no quarto errado. Nunca foi minha intenção desrespeitá-lo ou invadir seu espaço pessoal." Diego observou a expressão genuinamente preocupada de Fernanda e sentiu algo estranho acontecer dentro dele. Em vez da irritação que ele esperava sentir por ter sua privacidade invadida, havia uma sensação quase oposta, uma curiosidade sobre aquela mulher que trabalhava tão duro e cuidava da filha com tanto amor. "Não precisa se desculpar", disse ele, surpreendendo tanto Fernanda quanto a si mesmo. "A casa é realmente grande e confusa para quem está se acostumando. Acontece." Ele fez uma pausa e depois perguntou: "Onde está Manuela esta manhã?" Era a primeira vez que ele se referia à filha de Fernanda pelo nome, e isso
fez com que ela se sentisse um pouco mais à vontade. Ela está no quartinho dos fundos tomando café da manhã, respondeu Fernanda, ainda surpresa com a reação compreensiva dele. Para surpresa de Fernanda, Diego caminhou em direção aos fundos da casa e apareceu na porta do pequeno cômodo onde Manuela estava sentada à mesa pequena, comendo mingau com banana e brincando com seu ursinho. Quando viu o homem alto na porta, a menina sorriu amplamente e acenou. Oi, tio! Diego se agachou para ficar na altura dos olhos da criança e disse, Oi, Manuela, você gostou de dormir na casa grande ontem? A menina assentiu entusiasticamente e respondeu, foi igual um palácio de princesa e a cama era bem fofinha. A espontaneidade e alegria de Manuela fizeram Diego sorrir genuinamente pela primeira vez em semanas. Havia algo na inocência dela que tocava uma parte do seu coração que estava adormecida há muito tempo. Fernanda apareceu na porta do cômodo, ainda se sentindo estranha por ver seu patrão conversando casualmente com sua filha. Diego se levantou e se dirigiu a ela. Fernanda, eu estava pensando. Esta casa é grande demais para vocês ficarem apenas neste quartinho pequeno. Se você quiser, pode usar um dos quartos de hóspedes no andar de cima. Seria mais confortável para vocês duas. Fernanda ficou completamente surpresa com a oferta. Ela havia esperado uma reação negativa, talvez até mesmo ser demitida por ter invadido o quarto dele, e em vez disso, Diego estava oferecendo acomodações melhores. Senhor Diego, eu não sei o que dizer. Isso é muito generoso da sua parte, mas eu não quero causar nenhum transtorno, disse ela, genuinamente tocada pela bondade inesperada. Diego observou a expressão de Fernanda, a surpresa, a gratidão e também uma certa hesitação que mostrava como ela estava acostumada a não esperar gentileza dos outros. Isso fez com que ele quisesse ser ainda mais generoso. Não é transtorno algum. A casa tem quartos mais do que suficientes, e vocês merecem um espaço adequado para descansar, disse ele, e depois se dirigiu a Manuela. O que você acha, pequena? Gostaria de ter um quarto maior para você e sua mamãe? Manuela bateu palmas entusiasticamente e disse, sim, e posso brincar de princesa no quarto grande. A alegria genuína da criança fez tanto Diego quanto Fernanda sorrirem, criando um momento de conexão que nenhum dos dois havia esperado. Durante o resto daquela manhã de sábado, Diego fez algo completamente fora da sua rotina normal. Em vez de se trancar no escritório para revisar documentos, como costumava fazer nos finais de semana, ele ficou por perto, observando Fernanda trabalhar e brincando ocasionalmente com Manuela. Quando viu a menina tentando alcançar um brinquedo que havia caído atrás do sofá da sala, ele se ofereceu para ajudar. Quando Manuela mencionou que gostava de desenhar, ele trouxe papel e lápis coloridos de seu escritório. Fernanda ficava observando essas interações com uma mistura de surpresa e algo que ela não queria admitir que pudesse ser atração. Havia algo profundamente atraente em ver um homem poderoso e bem-sucedido se abaixando para conversar com uma criança de 3 anos, tratando-a com o mesmo respeito que daria a um adulto. No final da tarde, quando Fernanda estava terminando de organizar a cozinha, Diego apareceu com uma proposta que a deixou ainda mais surpresa. Fernanda, que tal se jantarmos juntos hoje? Eu posso pedir comida delivery, algo que Manuela também goste, disse ele com uma naturalidade que contrastava com a formalidade que havia marcado suas interações anteriores. Fernanda hesitou por um momento, sem saber se era apropriado aceitar, mas Manuela bateu palmas e disse, sim, mamãe. Vamos jantar com o tio Diego. A alegria da filha, combinada com o sorriso genuíno de Diego, fizeram Fernanda aceitar o convite. Enquanto esperavam a comida chegar, os 3 se sentaram na sala de estar, com Manuela brincando no tapete entre eles, e pela primeira vez desde que havia começado a trabalhar na mansão, Fernanda se permitiu relaxar um pouco e conversar naturalmente. Durante o jantar, Diego fez perguntas sobre a vida de Fernanda e Manuela, demonstrando interesse genuíno em suas histórias. Ele descobriu que Fernanda havia crescido em uma família simples, que sempre sonhara em estudar administração, mas havia precisado trabalhar desde muito jovem, e que o pai de Manuela havia desaparecido assim que soube da gravidez. Em troca, Fernanda descobriu que Diego,
apesar de toda sua riqueza e sucesso, tinha uma vida bastante solitária. Seus pais eram pessoas rígidas e formais. Seus relacionamentos anteriores haviam sido superficiais, e ele passava a maior parte do tempo trabalhando. Havia algo melancólico na maneira como ele falava sobre sua rotina, como se toda aquela riqueza e sucesso não conseguissem preencher um vazio emocional que ele carregava há anos. Nas semanas seguintes, uma nova rotina começou a se formar naturalmente na mansão. Diego passou a chegar em casa mais cedo sempre que possível, especialmente quando sabia que Fernanda ainda estaria arrumando a cozinha após o jantar. Ele começou a procurar desculpas para passar mais tempo nas áreas da casa onde ela estava trabalhando, oferecendo ajuda para carregar objetos pesados ou perguntando sobre como tinha sido o dia. Manuela rapidamente se acostumou com a presença constante de Diego e passou a correr para cumprimentá-lo sempre que ele chegava do trabalho, gritando: "Tio Diego chegou!", com uma alegria que contagiava toda a casa. Para surpresa de Fernanda, Diego sempre parava o que estava fazendo para dar atenção completa à menina, se abaixando para conversar com ela sobre seu dia, seus desenhos ou suas brincadeiras. Um sábado de manhã, Diego encontrou Fernanda no Jardim dos Fundos, estendendo roupas no varal enquanto Manuela brincava entre as flores do canteiro. Era um dia ensolarado e quente, e Fernanda estava usando um vestido simples azul claro que destacava seus olhos castanhos. Quando viu Diego se aproximando, ela sorriu timidamente e disse: "Bom dia, senhor Diego. Espero que não estejamos incomodando aqui fora." Diego respondeu: "Você pode me chamar apenas de Diego, Fernanda. E vocês não estão incomodando nada, pelo contrário." Ele olhou para Manuela, que estava tentando alcançar uma borboleta que voava entre as rosas, e teve uma ideia. "Manuela, que tal se eu ensinar você a nadar na piscina hoje? Está muito calor e a água vai estar deliciosa." A menina olhou para ele com os olhos brilhando de empolgação e depois correu para Fernanda. "Mamãe, posso? Por favor?" Fernanda ficou hesitante, não porque não confiasse em Diego, mas porque não sabia se era apropriado que sua filha usasse a piscina da mansão. "Diego, isso é muito gentil da sua parte, mas eu não quero que Manuela cause nenhum transtorno", disse ela, demonstrando a preocupação que sempre carregava sobre ultrapassar os limites do seu trabalho. Diego se aproximou um pouco mais e disse, com uma sinceridade que a tocou profundamente: "Fernanda, esta casa tem sido apenas um lugar onde eu durmo e trabalho por anos. Ver Manuela brincando aqui, ouvir sua risada pelos corredores, isso traz uma vida que eu nem sabia que estava faltando. Por favor, deixe-me fazer isso por vocês duas." A maneira como ele falou, com uma vulnerabilidade que raramente mostrava, fez com que Fernanda percebesse que ele não estava apenas sendo educado. Ele realmente queria aquela companhia. Durante toda aquela tarde, Diego brincou com Manuela na piscina com uma paciência e carinho que impressionaram Fernanda. Ele ensinou a menina a flutuar na água, segurou-a enquanto ela praticava os movimentos dos braços e riu genuinamente quando ela conseguiu nadar sozinha por alguns metros pela primeira vez. Fernanda ficou sentada na beirada da piscina, observando a interação entre os dois e sentindo seu coração se aquecer de uma maneira que ela não experimentava há muito tempo. Havia algo profundamente atraente em ver Diego agir de forma tão paternal e carinhosa com sua filha. Quando Manuela saiu da piscina e correu para abraçar a mãe, molhando completamente o vestido de Fernanda, Diego riu e disse: "Acho que você também deveria entrar na piscina para se refrescar." Fernanda corou e respondeu: "Eu não trouxe roupa de banho." Mas havia um brilho nos seus olhos que mostrava que ela queria aceitar o convite. Naquela noite, depois que Manuela adormeceu no quarto de hóspedes que agora era delas, Diego e Fernanda se encontraram na cozinha. Ela estava preparando um chá de camomila para relaxar antes de dormir, e ele havia descido para buscar um copo de água. "Fernanda", disse Diego, apoiando-se no balcão da cozinha, "eu quero te agradecer." Ela o olhou confusa e perguntou: "Agradecer por quê?" Diego hesitou por um momento antes de responder: "Por ter trazido alegria para esta casa. Por ter me feito lembrar que existe vida além do trabalho. Por ser uma mãe tão maravilhosa para Manuela."
As palavras dele eram tão sinceras que Fernanda sentiu lágrimas formarem em seus olhos. Durante tantos anos, ela havia se esforçado para ser uma boa mãe sozinha, sem reconhecimento ou apoio de ninguém, e ouvir aquelas palavras de alguém que ela estava começando a admirar e respeitar significava mais do que ela conseguia expressar. A conversa naquela noite se estendeu por mais de 1 hora, com os dois sentados à mesa da cozinha, compartilhando histórias sobre suas vidas, seus sonhos e suas dificuldades. Diego contou a Fernanda sobre a pressão que sempre sentiu para seguir os passos do pai nos negócios, sobre como suas relações amorosas anteriores haviam sido superficiais e baseadas em interesse pelo seu dinheiro, e sobre como ele, às vezes, se sentia sozinho, mesmo cercado de funcionários e sócios. Fernanda, por sua vez, falou sobre os desafios de ser mãe solteira, sobre como se sentia julgada por outras pessoas e sobre seus sonhos de um dia poder oferecer uma vida melhor para Manuela. À medida que conversavam, ambos perceberam que havia uma conexão genuína se formando entre eles, baseada em compreensão mútua e respeito verdadeiro. Durante a semana seguinte, Diego começou a incluir Fernanda e Manuela em suas atividades de fim de semana. No sábado, ele as levou para passear no parque da cidade, onde Manuela brincou nos brinquedos enquanto Diego e Fernanda conversavam em um banco próximo, observando a menina se divertir. No domingo, ele sugeriu que fizessem um piquenique no jardim da própria mansão, e os três passaram a tarde deitados na grama, comendo sanduíches e frutas, enquanto Manuela corria atrás de borboletas. Para Fernanda, esses momentos pareciam quase surreais. Depois de anos cuidando de Manuela sozinha, de repente, ela tinha alguém que queria passar tempo com elas duas, que se preocupava genuinamente com o bem-estar delas e que tratava sua filha com o carinho que ela sempre havia desejado que um pai demonstrasse. Foi durante um desses domingos no jardim que aconteceu um momento que mudou completamente a dinâmica entre Diego e Fernanda. Manuela estava brincando perto do canteiro de flores quando tropeçou e caiu, ralando o joelho na grama. Ela começou a chorar, e tanto Diego quanto Fernanda correram para ajudá-la ao mesmo tempo. Diego chegou primeiro e pegou a menina no colo, examinando o machucado com cuidado e sussurrando palavras tranquilizadoras. Ei, pequena princesa, não foi nada grave. Tio Diego vai cuidar de você. Fernanda chegou logo em seguida, com lágrimas nos olhos por ver a filha machucada, e começou a limpar o ferimento suavemente. Enquanto os dois cuidavam de Manuela juntos, suas mãos se tocaram acidentalmente, e eles se olharam nos olhos por um momento que pareceu durar uma eternidade. Naquele instante, ambos perceberam que o que estava acontecendo entre eles ia muito além de uma simples amizade ou de uma relação profissional cordial. Havia uma atração genuína, um cuidado mútuo, e algo que começava a se parecer muito com amor. Diego sentiu uma proteção instintiva, não apenas por Manuela, mas também por Fernanda, um desejo de cuidar delas e de fazer parte das suas vidas de forma permanente. Fernanda, por sua vez, percebeu que estava se apaixonando não apenas pelo homem bem-sucedido e bonito, mas pela pessoa gentil e carinhosa que Diego mostrava ser quando estava com elas. Depois que Manuela se acalmou e voltou a brincar, Diego e Fernanda ficaram sentados próximos um do outro no jardim, não falando muito, mas ambos processando a intensidade dos sentimentos que estavam crescendo entre eles. Naquela noite, depois que Manuela adormeceu, Diego encontrou Fernanda na varanda dos fundos da casa, observando as estrelas no céu. Ele se aproximou silenciosamente e ficou ao lado dela, também olhando para cima. É uma noite linda, disse ele suavemente. Fernanda assentiu e respondeu. Manuela adora olhar as estrelas. Ela sempre pergunta se o papai dela está em alguma delas. Diego olhou para ela com uma expressão terna e disse, ela tem uma mãe maravilhosa que vale por um pai e uma mãe juntos. Fernanda se virou para ele com lágrimas nos olhos e disse, Diego, eu não sei como agradecer por tudo que você tem feito por nós. Você mudou nossas vidas completamente. Ele se aproximou um pouco mais e respondeu, vocês também mudaram a minha, Fernanda, mais do que você imagina. Na semana seguinte, a tensão romântica entre Diego e Fernanda se tornou quase palpável. Eles começaram a procurar mais oportunidades para ficarem sozinhos,
mesmo que fossem apenas alguns minutos na cozinha durante o café da manhã ou algumas palavras trocadas no jardim enquanto Manuela brincava. Diego passou a chegar em casa cada vez mais cedo, cancelando reuniões e compromissos sociais que antes considerava essenciais. Fernanda, por sua vez, começou a prestar mais atenção na sua aparência, escolhendo os vestidos mais bonitos que tinha e arrumando o cabelo de forma especial, mesmo sabendo que estava apenas cuidando da casa. Ambos sentiam que algo importante estava prestes a acontecer entre eles, mas nenhum dos dois sabia exatamente como dar o próximo passo. Na quinta-feira daquela semana, Diego voltou do trabalho mais tarde do que o usual, encontrando Fernanda sentada no jardim, observando Manuela brincar com uma boneca que ele havia comprado para ela alguns dias antes. A menina estava criando uma história elaborada sobre a boneca, sendo uma princesa que morava em um castelo. E sua imaginação fértil fazia com que ela falasse sozinha, interpretando diferentes personagens da história. Diego se aproximou silenciosamente e se sentou ao lado de Fernanda na grama, observando a criatividade de Manuela com um sorriso no rosto. Ela tem uma imaginação incrível, disse ele sussurrando, para não interromper a brincadeira. Fernanda assentiu e respondeu. Desde pequena ela inventa histórias. Acho que isso a ajuda a lidar com o fato de não ter um pai presente. As palavras de Fernanda fizeram Diego refletir sobre algo que vinha pensando há semanas. Ele observou Manuela brincando e depois olhou para Fernanda, vendo a expressão de amor maternal que ela sempre tinha quando olhava para a filha. Fernanda, disse ele, hesitando por um momento antes de continuar. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela se virou para ele curiosa e assentiu. Você já pensou em dar uma figura paterna para Manuela? Não estou falando necessariamente do pai biológico, mas alguém que pudesse estar presente na vida dela, que pudesse cuidar de vocês duas? A pergunta de Diego foi feita com tanto cuidado e carinho que Fernanda percebeu imediatamente que ele não estava apenas fazendo uma pergunta teórica. Havia algo muito pessoal por trás daquelas palavras. Fernanda ficou em silêncio por alguns segundos, processando a pergunta e tentando entender exatamente o que Diego estava insinuando. Quando ela finalmente respondeu, sua voz estava um pouco trêmula. Diego, isso é algo que eu sempre quis para Manuela, mas nunca encontrei alguém em quem pudesse confiar completamente. Alguém que pudesse amar ela de verdade, não apenas por obrigação ou conveniência. Diego se aproximou um pouco mais e disse, e se eu te dissesse que já existe alguém assim na vida de vocês? Alguém que se apaixonou completamente pela Manuela e que está se apaixonando cada dia mais pela mãe dela também? As palavras saíram de forma mais direta do que Diego havia planejado, mas ele percebeu que não conseguia mais esconder seus sentimentos. O coração de Fernanda começou a bater tão forte que ela tinha certeza de que Diego podia ouvir. Ela olhou nos olhos dele e viu uma sinceridade e vulnerabilidade que a tocaram profundamente. Diego, disse ela suavemente, você está falando de você mesmo? Ele assentiu sem desviar o olhar e respondeu, estou completamente apaixonado por vocês duas, Fernanda. Pelo jeito que você cuida da Manuela com tanto amor, pela forma como você trabalha com dedicação, pela maneira como você ilumina esta casa com sua presença. Eu nunca me senti assim por alguém antes. As palavras dele eram tão sinceras que Fernanda sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Durante tantos anos, ela havia sonhado com alguém que pudesse amar tanto ela quanto sua filha, e agora estava ouvindo exatamente isso do homem por quem ela também estava se apaixonando. Antes que Fernanda pudesse responder, Manuela correu até eles, interrompendo o momento íntimo com sua energia característica. Mamãe, tio Diego, olhem o que a boneca está fazendo agora, disse ela, mostrando a boneca que estava voando através do ar. Diego sorriu para a menina e disse, que incrível, pequena. Ela deve ser uma princesa muito especial para conseguir voar assim. Manuela assentiu entusiasticamente e depois, com a espontaneidade típica das crianças, perguntou, tio Diego, você vai casar com a mamãe? A pergunta inocente fez tanto Diego quanto Fernanda ficarem completamente vermelhos de vergonha,
mas também revelou que até mesmo uma criança de 3 anos já percebia a conexão especial que estava crescendo entre os dois adultos. Diego se abaixou para ficar na altura dos olhos de Manuela e disse, com uma ternura que fez o coração de Fernanda se derreter: Manuela, o que você acharia se tio Diego cuidasse de você e da mamãe para sempre? A menina bateu palmas entusiasticamente e respondeu: eu ia amar isso. Aí você ia ser meu papai de verdade? A inocência da pergunta fez lágrimas escorrerem pelo rosto de Fernanda, que estava sendo tocada pela facilidade com que sua filha aceitava Diego como uma figura paterna. Se sua mamãe deixar, eu gostaria muito de ser seu papai, respondeu Diego, olhando para Fernanda enquanto falava. Mas primeiro eu preciso conversar com ela sobre coisas de adultos. Manuela pareceu satisfeita com a resposta e voltou a brincar, deixando os dois sozinhos novamente. Quando Manuela se afastou um pouco, Diego se virou completamente para Fernanda e pegou suas mãos nas dele. Fernanda, eu sei que isso tudo pode parecer muito rápido, e eu sei que nossa situação é complicada por causa do trabalho e da diferença social entre nós, mas eu nunca me senti tão completo quanto me sinto quando estou com vocês duas. Você me faz querer ser um homem melhor e Manuela me faz querer ser o pai que ela merece ter. Fernanda olhou para as mãos deles entrelaçadas e depois para os olhos de Diego, vendo toda a sinceridade que havia ali. Diego, disse ela suavemente, eu também estou apaixonada por você. Quando vejo como você trata Manuela, como você nos faz sentir seguras e amadas, eu percebo que você é tudo o que sempre sonhei para nossas vidas. Foi nesse momento, com o sol se pondo no jardim e Manuela brincando a alguns metros de distância, que Diego se inclinou em direção a Fernanda e a beijou suavemente. O beijo foi terno e cheio de promessa, carregado com todos os sentimentos que haviam se acumulado ao longo das semanas anteriores. Quando se separaram, ambos estavam com lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de felicidade e esperança. Eu te amo, Fernanda, disse Diego, sussurrando contra a testa dela. E eu amo você também, respondeu ela, sentindo como se finalmente estivesse em casa depois de anos de incerteza. Mais tarde naquela noite, depois que Manuela adormeceu, Diego e Fernanda se encontraram novamente no jardim. Desta vez, não havia hesitação ou nervosismo entre eles. Havia apenas a certeza de que pertenciam um ao outro. Eles conversaram sobre seus sonhos para o futuro, sobre como queriam construir uma família juntos e sobre como iam explicar a situação para os pais de Diego. Meus pais vão ter dificuldade para aceitar isso no início, disse Diego honestamente. Eles têm ideias muito rígidas sobre classe social e relacionamentos apropriados. Mas eles vão ter que entender que você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Fernanda se aninhava nos braços dele enquanto conversavam, sentindo uma segurança e felicidade que nunca havia experimentado antes. Quando finalmente decidiram subir para a casa, Diego segurou a mão de Fernanda e disse: Fernanda, eu quero que você saiba que não há pressa para nada. Podemos ir no ritmo que você se sentir confortável. Ela olhou para ele com amor e respondeu: Diego, eu confio em você completamente. Eu te amo e quero estar com você. Eles subiram as escadas juntos, verificaram se Manuela estava dormindo tranquilamente em seu quarto e então se dirigiram ao quarto de Diego. A noite que passaram juntos foi cheia de carinho, paixão e promessas de futuro. Na manhã seguinte, eles acordaram abraçados, sabendo que suas vidas haviam mudado para sempre e que agora eram uma família de verdade. Durante as próximas 2 semanas, Diego e Fernanda viveram em uma bolha de felicidade. Eles não tornaram seu relacionamento público, mas dentro da mansão eles se comportavam como uma família verdadeira. Diego ajudava Manuela a se vestir de manhã, tomava café da manhã com elas duas e sempre chegava em casa ansioso para encontrá-las. Fernanda continuava cuidando da casa, mas agora com um sentimento completamente diferente. Não era mais apenas um emprego, era cuidar do seu lar, da sua família. As tardes eram preenchidas com brincadeiras no jardim, jantares em família e noites onde Diego e Fernanda conversavam sobre seus planos futuros, enquanto Manuela dormia tranquilamente.
Para a menina, a transição foi natural e alegre. Ela começou a chamar Diego de Papai Diego, sem que ninguém pedisse, e sempre corria para abraçar os dois quando queria carinho. Tudo mudou drasticamente em uma quinta-feira de tarde, quando Dona Eleonora decidiu fazer uma visita não anunciada à mansão. Diego estava no escritório trabalhando, e Fernanda estava na sala com Manuela, ensinando a menina a desenhar flores em um papel grande estendido no chão. Quando ouviram o som da chave na porta da frente, Fernanda imediatamente se levantou para cumprimentar quem estava chegando, assumindo que fosse Diego voltando do trabalho mais cedo. Mas quando viu Dona Eleonora entrando na sala, seguida de um homem mais velho, que claramente era o Sr. Roberto, pai de Diego, Fernanda sentiu o coração gelar. Eles observaram a cena na sala. Fernanda com roupas casuais, sentada no chão como se fosse a dona da casa, e Manuela espalhando lápis de cor pelo tapete caro da sala de estar. "O que exatamente está acontecendo aqui?" perguntou Dona Eleonora com uma voz fria que cortou o ar como uma lâmina. Fernanda rapidamente se levantou e começou a juntar os materiais de desenho, tentando explicar. "Dona Eleonora, Sr. Roberto, que bom vê-los. Eu estava apenas cuidando da Manuela enquanto organizava a sala. Vou limpar tudo imediatamente." Mas a expressão no rosto dos dois deixava claro que eles não estavam preocupados apenas com a bagunça na sala. Sr. Roberto olhou ao redor da casa e comentou: "Esta casa parece diferente, muito doméstica. Onde está Diego?" Fernanda respondeu nervosamente: "Ele está no escritório trabalhando. Vocês gostariam que eu o chamasse?" Dona Eleonora a cortou bruscamente: "Não precisa. Nós sabemos o caminho da casa do nosso próprio filho." Os dois se dirigiram ao escritório de Diego, deixando Fernanda na sala com Manuela, que havia percebido a tensão no ar e se aproximado da mãe buscando segurança. Fernanda pegou a menina no colo e sussurrou: "Está tudo bem, amor. Vamos só guardar nossos desenhos e esperar o papai Diego terminar de conversar com os vovôs." Mas através da porta fechada do escritório, ela podia ouvir vozes alteradas. Primeiro a de Dona Eleonora, depois a de Sr. Roberto e finalmente a de Diego, que parecia estar tentando explicar algo com firmeza, mas educação. A conversa durou quase uma hora, e Fernanda ficou cada vez mais ansiosa, imaginando o que estava sendo dito sobre ela e sobre o relacionamento que ela e Diego haviam construído. Quando Diego finalmente saiu do escritório, acompanhado pelos pais, sua expressão estava tensa, mas determinada. Dona Eleonora e Sr. Roberto caminharam diretamente até onde Fernanda estava sentada com Manuela, e Dona Eleonora disse: "Fernanda, precisamos conversar com você. Diego nos contou sobre essa situação que se desenvolveu entre vocês." A maneira como ela falou a palavra situação deixou claro que ela não aprovava o que estava acontecendo. Sr. Roberto acrescentou: "Achamos que seria melhor para todos os envolvidos se essa confusão fosse resolvida rapidamente e de forma adequada." Fernanda olhou para Diego, que fez um gesto tranquilizador com a cabeça, indicando que ela deveria ouvi-los, mas que ele estava ali para apoiá-la. Dona Eleonora continuou, com uma voz que tentava soar maternal, mas era claramente condescendente: "Querida, você parece ser uma moça trabalhadora e dedicada, e sua filha é obviamente bem educada. Mas você deve entender que existe uma diferença muito grande entre sua situação social e a do nosso filho. Diego precisa de uma esposa que possa acompanhá-lo nos círculos sociais apropriados. Alguém que tenha a educação e o background adequados para ser a senhora Carvalho." Suas palavras foram como tapas no rosto de Fernanda, que sentiu sua autoestima sendo destroçada sistematicamente. Sr. Roberto complementou: "Não é nada pessoal contra você, mas nosso filho tem responsabilidades familiares e empresariais que exigem um certo tipo de companheira." Fernanda sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, mas tentou manter a dignidade na frente de Manuela, que estava observando tudo sem entender completamente, mas percebendo que algo ruim estava acontecendo. "Eu entendo suas preocupações", disse Fernanda com a voz trêmula, "mas Diego e eu nos amamos de verdade. Ele é maravilhoso com Manuela e nós somos felizes juntos." Dona Eleonora riu de forma amarga e respondeu: "Amor, querida,
Você realmente acha que isso vai durar? Diego teve muitas namoradas ao longo dos anos. Essa fase vai passar e, quando passar, você vai ficar apenas com memórias e esperanças quebradas. É melhor terminar isso agora, enquanto ainda pode sair com alguma dignidade. Foi nesse momento que Diego não conseguiu mais ficar calado. Ele se aproximou de Fernanda e colocou a mão protetoramente em seu ombro. Pai, mãe, eu preciso deixar uma coisa muito clara, disse ele, com uma voz que era ao mesmo tempo respeitosa e absolutamente firme. Fernanda não é uma fase ou uma aventura. Ela é a mulher que eu amo, e Manuela é a filha que eu escolhi. Elas são minha família agora, e qualquer desrespeito a elas é um desrespeito direto a mim. Senhor Roberto ficou visivelmente irritado e respondeu: Diego, você está sendo irracional. Esta mulher claramente se aproveitou da situação para seduzir você. Ela viu uma oportunidade de melhorar de vida e agarrou com todas as forças. A acusação foi tão injusta e cruel que Fernanda sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Diego imediatamente se posicionou entre Fernanda e seus pais, com uma expressão que eles nunca haviam visto antes. Era uma mistura de decepção, raiva e determinação inabalável. Nunca mais falem sobre Fernanda dessa forma, disse ele, elevando ligeiramente a voz. Ela é a pessoa mais íntegra e trabalhadora que eu já conheci. Ela não se aproveitou de nada. Na verdade, ela hesitou em aceitar meus sentimentos exatamente por causa desse tipo de preconceito. Se vocês não conseguem ver a mulher incrível que ela é, então o problema é de vocês, não dela. Manuela, assustada com as vozes alteradas, começou a chorar, e Fernanda imediatamente a pegou no colo para consolá-la, sussurrando palavras carinhosas para acalmá-la. Dona Eleonora, vendo que Diego não estava disposto a mudar de ideia, decidiu tentar uma abordagem diferente. Ela se dirigiu diretamente a Fernanda. Querida, se você realmente se importa com Diego, então você vai fazer o que é melhor para ele. Você vai sair da vida dele antes que essa situação cause danos irreparáveis à reputação e aos negócios da família. Posso oferecer uma quantia generosa para ajudá-la a recomeçar em outro lugar, longe daqui. A proposta era tão insultante que Fernanda ficou sem palavras por um momento. A ideia de que ela pudesse ser comprada para abandonar o homem que amava era degradante além das palavras. Diego explodiu de raiva ao ouvir a proposta da mãe. Mãe, como você ousa fazer uma coisa dessas? Oferecer dinheiro para a mulher que eu amo ir embora? Vocês perderam completamente o juízo? Ele se virou para os dois e fez uma declaração que mudaria o relacionamento familiar para sempre. Deixem-me ser muito claro sobre uma coisa. Fernanda e Manuela são minha família escolhida. Se vocês não conseguem aceitar isso, então vocês que vão ter que escolher. Ou aceitam as mulheres que eu amo, ou perdem o filho que vocês dizem amar. O ultimato foi pronunciado com uma finalidade que não deixava espaço para negociação. Dona Eleonora e Sr. Roberto ficaram chocados com a determinação absoluta do filho, percebendo que eles haviam subestimado completamente a profundidade dos sentimentos de Diego. Depois de uma troca tensa de palavras, os pais de Diego saíram da mansão, deixando claro que não aprovavam o relacionamento e que Diego teria que escolher entre a família e essa mulher. Quando a porta se fechou atrás deles, Fernanda desabou em lágrimas, carregando Manuela, que também estava chorando por causa da tensão. Diego imediatamente envolveu as duas nos seus braços e disse: Fernanda, não deixe que as palavras deles afetem você. Eles estão errados em tudo o que disseram. Mas Fernanda estava devastada, não apenas pelas palavras cruéis, mas pela realização de que seu relacionamento com Diego poderia estar causando uma ruptura familiar irreparável. Pela primeira vez desde que se apaixonara, ela começou a questionar se realmente deveria ficar. Nos dias seguintes ao confronto com os pais de Diego, Fernanda ficou visivelmente abalada e distante. Ela continuou cuidando da casa e de Manuela, mas Diego percebia que algo havia mudado na maneira dela se comportar. Ela evitava contato visual prolongado com ele. Respondia às suas perguntas de forma mais formal, e quando ele tentava abraçá-la ou demonstrar carinho, ela se afastava gentilmente, mas firmemente. Durante as refeições, ela comia em silêncio, perdida em pensamentos que claramente a atormentavam.
Manuela, com a sensibilidade típica das crianças, também percebeu que algo estava errado e ficou mais grudenta com a mãe, como se quisesse protegê-la de alguma tristeza invisível. Diego tentou várias vezes conversar com Fernanda sobre o que estava acontecendo, mas ela sempre dizia que estava bem e mudava de assunto rapidamente. Na terça-feira da semana seguinte, Diego chegou em casa mais cedo e encontrou Fernanda no quarto delas, arrumando roupas em uma mala. O coração dele parou por um momento quando percebeu o que ela estava fazendo. "Fernanda, o que é isso?" perguntou ele, com a voz carregada de pânico mal disfarçado. Ela parou o que estava fazendo, mas não se virou para olhá-lo. "Diego, eu estive pensando muito sobre o que seus pais disseram e acho que talvez eles tenham razão em algumas coisas", disse ela, com a voz trêmula, mas determinada. "Eu não quero ser a causa de problemas entre você e sua família. Manuela e eu viemos de um mundo muito diferente do seu, e talvez seja melhor para todos se voltarmos para onde pertencemos." Diego imediatamente se aproximou e segurou as mãos dela, forçando-a a olhar nos seus olhos. "Fernanda, não. Você não pode estar pensando em ir embora. Não depois de tudo que construímos juntos", disse ele com desespero evidente na voz. "Meus pais estão errados. Eles não entendem o que temos, mas isso não significa que devemos desistir." Fernanda finalmente olhou para ele, e Diego viu lágrimas correndo pelo seu rosto. "Diego, eu te amo mais do que já amei qualquer pessoa, mas eu não posso viver sabendo que sou a causa da sua separação da sua família. E o que vai acontecer com Manuela quando ela crescer e perceber que as pessoas vão sempre questionar se ela merece estar aqui?" As palavras dela revelaram medos profundos que haviam se acumulado desde o confronto com os pais dele. Foi nesse momento que Manuela apareceu na porta do quarto, segurando sua boneca e olhando confusa para a mala aberta. "Mamãe, por que está guardando nossas roupas? Nós vamos viajar com papai Diego?" perguntou a menina com inocência. A pergunta partiu o coração de Fernanda, que se agachou para ficar na altura da filha. "Amor, mamãe estava pensando que talvez fosse melhor voltarmos para nossa casa antiga", disse ela, tentando explicar de forma que a criança pudesse entender. Manuela imediatamente ficou aflita e disse: "Mas eu não quero sair daqui. Eu amo papai Diego. Por que não podemos ficar todos juntos?" A reação da menina fez Fernanda chorar ainda mais, porque ela também não queria sair dali. Aquela mansão havia se tornado o primeiro verdadeiro lar que ela e Manuela já tiveram. Diego se ajoelhou ao lado de Fernanda e pegou Manuela no colo, olhando diretamente nos olhos de ambas. "Escutem-me bem, as duas pessoas mais importantes da minha vida", disse ele com uma intensidade que a surpreendeu. "Não importa o que meus pais pensem ou digam. Não importa o que qualquer outra pessoa ache sobre nós. Vocês são minha família, e família não abandona uma a outra. Fernanda, se você sair daqui, vai levar meu coração junto, porque minha vida não faz mais sentido sem vocês duas." Ele fez uma pausa e continuou: "Se meus pais não conseguem aceitar as mulheres que eu amo, então eles vão ter que viver com as consequências das próprias escolhas. Mas eu não vou viver sem vocês." A determinação na voz de Diego, combinada com o desespero evidente de Manuela para não ir embora, fez Fernanda perceber que talvez ela estivesse tomando a decisão errada pelos motivos errados. Ela olhou ao redor do quarto que havia se tornado delas. Lembrou-se de todas as manhãs felizes que haviam compartilhado, de todos os jantares em família, de todas as noites em que Diego lia histórias para Manuela antes de dormir. "Diego", disse ela suavemente, "eu tenho medo. Medo de não ser boa o suficiente para você. Medo de que um dia você perceba que seus pais estavam certos. Medo de que Manuela sofra por causa das minhas escolhas." Diego beijou a testa dela ternamente e respondeu: "Fernanda, você é mais do que boa o suficiente. Você é perfeita para mim. E Manuela vai crescer sabendo que é profundamente amada por dois pais que se escolheram para formar uma família baseada no amor, não nas convenções sociais." Enquanto eles conversavam, nenhum dos três percebeu que Dona Eleonora havia chegado à mansão e estava parada na porta do quarto, observando a cena. Ela havia vindo para tentar mais uma conversa com Diego, esperando encontrá-lo sozinho,
Mas em vez disso, presenciou um momento de intimidade familiar que a fez questionar suas próprias atitudes. Ela viu como Diego olhava para Fernanda e Manuela com amor genuíno, como ele as segurava como se fossem tesouros preciosos e como a felicidade dele era evidente quando estava com elas. Por vários minutos, ela ficou observando sem ser notada, vendo uma versão do seu filho que ela não conhecia, mais suave, mais carinhosa, mais completa do que ela jamais o havia visto. Quando Diego finalmente percebeu a presença da mãe na porta, ele se levantou lentamente, ainda segurando Manuela no colo e com o braço ao redor de Fernanda. "Mãe", disse ele, sem surpresa, mas com cautela. "Quanto tempo você está aí?" Dona Eleonora entrou no quarto hesitantemente e respondeu: "O suficiente para ver como vocês são felizes juntos." Sua voz era diferente da última vez, menos dura, mais reflexiva. Ela olhou para Fernanda, que estava claramente nervosa com sua presença, e depois para Manuela, que a observava com curiosidade infantil. "Fernanda", disse Dona Eleonora, dirigindo-se a ela diretamente, "posso conversar com você? A sós?" Fernanda olhou para Diego, que assentiu encorajadoramente, e depois seguiu Dona Eleonora até a sala de estar. Manuela ficou com Diego, que a distraiu mostrando um livro de figuras. Quando chegaram à sala, Dona Eleonora se sentou e fez um gesto para Fernanda se sentar também. Por alguns momentos, elas ficaram em silêncio, até que Dona Eleonora finalmente falou: "Fernanda, eu vim aqui para me desculpar, pelo que eu disse na semana passada, pela forma como eu a tratei e pelos julgamentos que fiz sem realmente conhecê-la." Fernanda ficou surpresa. Aquela não era a conversa que ela esperava. Dona Eleonora continuou: "Passei esta semana observando meu filho, e ele está sofrendo com nossa desaprovação. Mais do que isso, ele está diferente desde que você e Manuela chegaram aqui. Ele está feliz de uma forma que eu não via há anos." A conversa que se seguiu foi longa e emocional. Dona Eleonora contou como havia crescido em uma época em que casamentos eram arranjos sociais e como ela havia projetado as mesmas expectativas no filho. Fernanda, por sua vez, falou sobre seus sonhos para Manuela, sobre como nunca quis nada além de uma família que se amasse de verdade, e sobre como Diego havia transformado suas vidas de forma positiva. Gradualmente, as duas mulheres começaram a se entender, encontrando pontos em comum no amor que ambas sentiam por Diego e no desejo de vê-lo feliz. Quando Dona Eleonora finalmente viu Fernanda como uma pessoa, não como um obstáculo, ela percebeu que havia muito a admirar na jovem mãe: sua força, sua dedicação, sua integridade. Ao final da conversa, Dona Eleonora estendeu a mão para Fernanda e disse: "Se meu filho escolheu você, então eu confio no julgamento dele. Vocês têm minha bênção, e eu gostaria muito de aprender a ser uma avó para Manuela." As palavras foram como um alívio imenso para Fernanda, que sentiu como se um peso gigantesco tivesse sido retirado dos seus ombros. Quando Diego e Manuela voltaram à sala, encontraram as duas mulheres conversando e rindo juntas, planejando como organizar um jantar de família adequado. Diego sorriu, percebendo que sua família estava finalmente se unindo da forma como ele sempre havia sonhado. Nas semanas seguintes à reconciliação com Dona Eleonora, a vida na mansão se transformou completamente. Senhor Roberto, inicialmente mais resistente que a esposa, gradualmente foi conquistado pela alegria genuína que Manuela trazia para a família e pela evidente felicidade do filho. A menina, com sua espontaneidade característica, rapidamente começou a chamar os avós de Vovô Roberto e Vovó Eleonora, tratando-os com o carinho natural que só as crianças sabem demonstrar. Dona Eleonora, que nunca havia tido netos, descobriu uma nova paixão em ensinar Manuela a tocar piano, a fazer biscoitos na cozinha e a bordar pequenas flores em tecidos. Senhor Roberto, por sua vez, se divertia levando a neta para pescar no lago da propriedade e contando histórias sobre quando Diego era pequeno. Diego observava essas transformações com uma felicidade que transbordava em todos os aspectos da sua vida. Ele havia não apenas encontrado o amor, mas havia conseguido unir sua família de uma forma que nunca imaginou possível. Fernanda floresceu nesse ambiente de aceitação e carinho,
permitindo-se finalmente acreditar que merecia toda aquela felicidade. Ela desenvolveu uma relação especialmente próxima com Dona Eleonora, que se tornou não apenas uma sogra, mas uma figura maternal que ela nunca havia tido. As duas passavam horas conversando sobre receitas, sobre a educação de Manuela e sobre os sonhos que Fernanda tinha para o futuro da família. Foi durante um desses momentos de harmonia familiar que Diego tomou a decisão de oficializar sua união com Fernanda. Em uma tarde de sábado, enquanto todos estavam no jardim, Manuela brincando com os avós e Fernanda regando as flores que havia plantado, Diego se aproximou dela com uma expressão misteriosa no rosto. "Fernanda", disse ele, pegando suas mãos delicadamente, "há algo que eu quero te perguntar há semanas, mas estava esperando o momento perfeito." Ela o olhou curiosa, percebendo o nervosismo incomum na voz dele. Diego se ajoelhou ali mesmo, no meio do jardim, e tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. "Fernanda, você e Manuela mudaram minha vida de todas as formas possíveis. Vocês me ensinaram o que é amor verdadeiro, o que é família, o que significa ter um propósito maior do que apenas trabalho e sucesso." Quando Diego abriu a caixa, revelando um anel de noivado simples, mas elegante, Fernanda sentiu lágrimas imediatamente se formarem em seus olhos. "Fernanda", continuou ele, com a voz emocionada, "você aceita se casar comigo? Aceita que eu seja oficialmente o pai da Manuela e que construamos uma família verdadeira juntos?" Antes que Fernanda pudesse responder, Manuela havia percebido o que estava acontecendo e correu gritando de alegria. "Mamãe vai casar com papai Diego! Mamãe vai casar com papai Diego!" A empolgação da menina fez todos rirem, inclusive Fernanda, que estava chorando de emoção. "Sim", disse ela, olhando nos olhos de Diego. "Sim, eu aceito casar com você. Não existe nada no mundo que eu queira mais do que isso." O anel se encaixou perfeitamente no dedo de Fernanda, como se tivesse sido feito especificamente para ela. Diego se levantou e a beijou ternamente, enquanto Manuela dançava ao redor deles e os avós aplaudiam emocionados. Dona Eleonora se aproximou com lágrimas nos olhos e abraçou Fernanda carinhosamente. "Bem-vinda oficialmente à família, minha filha." Senhor Roberto, mais reservado, mas igualmente emocionado, cumprimentou Diego com orgulho e depois beijou a testa de Fernanda. "Você vai ser uma Carvalho maravilhosa." Naquele momento, Fernanda percebeu que havia encontrado não apenas um marido, mas uma família completa que a acolhia com amor genuíno. Os preparativos para o casamento duraram 2 meses, e foram 2 meses de pura alegria e expectativa. Fernanda insistiu em uma cerimônia simples e íntima, apenas com a família próxima, no jardim da própria mansão, onde eles haviam se conhecido e se apaixonado. Dona Eleonora ajudou na escolha do vestido de noiva, um modelo elegante, mas não extravagante, que realçava a beleza natural de Fernanda. Manuela seria a daminha, usando um vestido rosa claro que combinava perfeitamente com as flores do jardim. Diego, acostumado com eventos sociais grandiosos, descobriu que preferia muito mais a ideia de uma celebração íntima e cheia de significado do que qualquer festa luxuosa que pudesse organizar. A manhã do casamento amanheceu ensolarada e perfeita. Fernanda acordou cedo e passou as primeiras horas arrumando Manuela, que estava empolgadíssima para ser daminha. A menina não parava de girar com seu vestido novo e repetia constantemente: "Hoje mamãe vai virar princesa de verdade." Dona Eleonora chegou cedo para ajudar Fernanda a se vestir e a se maquiar, e quando ela viu a nora pronta, não conseguiu conter as lágrimas. "Fernanda, você está absolutamente deslumbrante. Diego é um homem muito sortudo", disse ela, ajeitando o véu delicadamente. Fernanda se olhou no espelho e mal conseguia acreditar na mulher que via, radiante, feliz e prestes a casar com o homem dos seus sonhos. A cerimônia foi realizada no final da tarde, quando a luz dourada do sol criava uma atmosfera mágica no jardim. Diego esperava no altar improvisado próximo às roseiras, vestindo um terno elegante, mas não excessivamente formal, com Manuela ao seu lado, segurando as alianças em uma almofadinha de cetim rosa. Quando a música começou e Fernanda apareceu caminhando pelo jardim, acompanhada por Senhor Roberto, que havia se oferecido para conduzi-la ao altar,
Diego sentiu que seu coração podia explodir de felicidade. Ela estava absolutamente deslumbrante, mas mais do que isso, ela irradiava uma felicidade que iluminava todo o jardim. Durante a cerimônia, Diego e Fernanda trocaram votos que haviam escrito pessoalmente, promessas de amor que fizeram todos os presentes se emocionarem. Fernanda, disse Diego, segurando suas mãos e olhando diretamente em seus olhos, você e Manuela me ensinaram que família não é apenas sobre sangue, mas sobre escolha, amor e dedicação. Prometo amar vocês duas incondicionalmente, protegê-las sempre, e fazer todo dia de nossas vidas uma celebração do amor que compartilhamos. Fernanda, com a voz trêmula de emoção, respondeu: Diego, você me mostrou que é possível acreditar em contos de fadas na vida real. Prometo amar você com toda a intensidade, ser sua companheira em todos os momentos, e construir junto com você uma família baseada no amor, respeito e felicidade. Quando o oficiante pronunciou os marido e mulher, e Diego beijou Fernanda como sua esposa oficial, Manuela gritou de alegria. Agora eu tenho papai e mamãe de verdade. O comentário inocente da menina fez todos rirem e chorar ao mesmo tempo. A festa que se seguiu foi íntima e calorosa, com um jantar preparado pela própria família, música suave e muitas conversas sobre o futuro. Durante o jantar, Manuela, sentada entre os pais, fez uma pergunta que deixou Fernanda completamente vermelha. Papai Diego, mamãe, quando vocês vão me dar um irmãozinho para eu brincar? A pergunta inocente fez Diego rir e responder: quando Deus quiser, pequena. Por enquanto, estamos muito felizes sendo uma família de 3. Meses depois do casamento, a vida dos Carvalho havia se estabelecido em uma rotina de pura felicidade. Fernanda havia se adaptado completamente ao seu papel como esposa de Diego e mãe de Manuela, mas também havia encontrado tempo para realizar seus próprios sonhos. Ela havia começado um curso de administração online, com o apoio total do marido. Diego descobriu que ser pai era ainda mais gratificante do que havia imaginado, e passava todas as manhãs de domingo fazendo panquecas para Manuela e ensinando-a a nadar na piscina. Em uma dessas manhãs de domingo, enquanto observavam Manuela brincar no jardim, Fernanda sussurrou para Diego: acho que chegou a hora de darmos uma irmãzinha ou irmãozinho para nossa princesa. Diego a beijou ternamente e respondeu: nossa família está prestes a crescer de novo. E assim, a história que havia começado com um engano se transformou na mais bela das realidades, uma família construída pelo amor verdadeiro. E assim chegamos ao final de mais uma história, que nos ensina sobre o poder transformador do amor verdadeiro. A jornada de Fernanda e Diego nos mostra que, às vezes, os maiores presentes da vida chegam até nós de formas inesperadas. Um engano que se torna um encontro do destino. Uma família que se constrói pelo coração. Esta história nos ensina que nunca devemos desistir dos nossos sonhos, de encontrar alguém que nos ame de verdade. E que o amor genuíno sempre encontra um caminho para vencer todos os obstáculos. Se essa história tocou seu coração, deixe um like para nos mostrar que você acredita no poder do amor verdadeiro. Se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas histórias inspiradoras e compartilhe com alguém que precisa acreditar que contos de fadas podem acontecer na vida real. Conte nos comentários. Você acredita que o amor pode superar qualquer barreira social? Que Deus abençoe sua vida com muito amor, esperança e felicidade. Até a próxima história.